Tilbor pretende mudar-se o mais breve possível para a terra que o fascina. Seu estranho visitante viera apenas reforçar aquele antigo desejo. Estranho visitante viera apenas reforçar aquele antigo desejo. Súbito, recorda que na Embaixada da Áustria haverá um estrondoso evento, ao qual acorrerá um sem número de conhecidos e de clientes. Muitos dos que ali estarão costumam usar os seus préstimos, apesar de considerá-lo misterioso, excêntrico e perigoso. Abominam-lhe a proximidade e a convivência, mas não se atrevem a desafiá-lo, pois ele tem, em suas mãos, os destinos de muitos. Clama por seu criado particular, veste-se com apuro, e, alguns quartos de hora depois, sua lúgubre carruagem desce a penha em busca dos mortais, que lá embaixo, vivem suas vidas tão mesquinhas. Despreza-os, devotando-lhes uma grande indiferença ou um ódio concentrado, enquanto os corcéis negros descem resfolegantes e seu corpo ágil, magro e flexível se balança todo, ele preliba os gozos que encontrará no entrelaçamento de algumas amizades que lhe interessam, no estontear das danças naqueles salões luxuosos nos quais, abraçado às cinturas de belíssimas mulheres, esquecerá por algumas horas seu viver sombrio. Embriagar-se-á com os licores sutis e com os perfumes das damas. Quiçá, termine a noite nos braços de alguma mulher sedutora e sábia nos prazeres da cama. Apertando os olhos, como se divisasse algo à distância, ele cofia sua bem tratada barba e sorri, enigmático. Acaba de ver uma jovem lindíssima a valsar no salão. Seus olhos têm o brilho das estrelas e sua aparência é em tudo harmoniosa, muito feminina, muito desejável. Concentrado, ele se extasia com a imagem que baila em sua tela mental. Apesar da exótica figura, o que para muitos é mais um motivo de atração, Tilbor é inegavelmente um belo homem, de olhos escuros como a noite, cabelos negros e luzidios como as asas do corvo, boca desdenhosa, mas bem feita, porte elegante e maneiras educadas. A voz é melodiosa e metálica, tem um andar elegante e gestos refinados. A sociedade, e muito principalmente, certas mulheres, sabem valorizar homens assim. Vestido num traje totalmente negro, ele exibe o brilho das sedas e dos veludos mais luxuosos. Os adereços falam da sua qualidade na última moda europeia. Com as cortinas cerradas, ele se recosta, abstraído, e após algum tempo, regressa ao rés do chão quando a carruagem chega ao seu destino. Pomposo, desce e se dirige à entrada, apresentando-se com gestos estudados. Enfim, adentra os salões. Ali os pares deslizam ao som das valsas e das mazurcas. Caminha, lentamente, entre os circunstantes, observador, tal qual um felino, deixando à sua volta um estranho fascínio, do qual é dono e ciente. Jamais passará despercebido, seja onde for. Percebe os olhares provocantes de algumas mulheres. A algumas conhece mais do que elas gostariam. Ignorando-as, saúda alguns convivas. À maioria, sua presença desagrada. Integra-se às danças, e o faz com maestria. É refinado dançarino, disputado por quantas lhes estão ao redor. Mudando de par, incansável, ele se esmera nos caprichos de cada ritmo dançante.
mas enquanto o faz, procura ansiosamente por alguém. Enfim, num dos salões, seu olhar emite brilhos fantásticos quando surpreende a rodopiar, leve como uma borboleta colorida, sorridente como o sol da manhã, alegre e descontraída, aquela que já divisara a caminho. Fixa nela seu olhar, e ela se volta, como atendendo-lhe ao chamado. Enfim, num dos salões, seu olhar emite brilhos fantásticos quando surpreende a rodopiar, leve como uma borboleta colorida, sorridente como o sol da manhã, alegre e descontraída, aquela que já divisara a caminho. Fixa nela seu olhar, e ela se volta, como atendendo-lhe ao chamado. Saúda-a com leve inclinação de cabeça, elegante, sedutor, e lhe sorri. Ingrid vacila sobre os próprios pés e quase desfalece, não fosse o seu par a sustentá-la. Sentira no peito uma forte pressão, dolorosa. Sua cabeça passou a latejar e suas pernas enfraqueceram. O salão rodou, e os seus olhos nas órbitas se negaram a fixar-se no que quer que fosse. Foram, porém, momentos fugidios. Devo ter me excedido nos volteios da dança. Preciso parar, desculpe. Elegante e educado, o seu par conduziu-a até o lugar onde se encontravam o seu pai e os amigos. Notando-lhe a palidez, o barão quer saber. Barão V.O. O que houve, minha querida? Você não está bem? Não estou. Excedi-me nas danças e veja o resultado. Preciso retemperar-me e descansar. Venha, filha, eu a conduzirei até o salão de repouso. Sim, vamos! Ela responde, sentindo ainda os efeitos de tão grave quanto pesado olhar. Procura aquele que parece ter-lhe causado o desconforto, mas este se eclipsara. Respira fundo e passa a duvidar daquilo que viu. Melhor calar. Pensarão que delira. Onde está minha irmã? Valsava há pouco e agora não a vejo. Scene 10. Reassurance. Ingrid cansou-se em excesso e está repousando. Scene 11. Astrid's Concern. Vou vê-la, meu pai. Scene 12. The Father's Dismissal. Não é preciso. Ela está sob os cuidados da nossa cara Débora, filha. Volte ao salão e se divirta. Daqui a pouco, Ingrid estará muito bem. Convencida, ela se distancia, deixando o barão mergulhado em reflexões. O comportamento de Astrid não deixa dúvidas. Ela e Danilo estão fascinados um pelo outro. Teme vê-la casada, numa outra realidade. Pior para o meu coração, sussurra. Astrid vai encontrar Danilo, ainda cercado de admiradores do seu trabalho. Delicado, ele atende-os, mas anseia libertar-se para estar com ela. Enquanto aguarda, a fim de não precisar declinar do convite de outro cavalheiro, Astrid decide refrescar-se. Sai para o corredor onde corre uma brisa agradável. Aspira o perfume das flores que vem do jardim, caminhando lentamente. Súbito, quase emite um grito. A sombra escura de uma grande ave passa sobre a sua cabeça no ruflar das suas asas enormes. Ouve um silvo que parece um pio, e ao mesmo tempo, o som natural dos ofídeos. Um inexplicável mal-estar a acomete. Sente-se como num pesadelo, todavia está desperta.
Passa as mãos sobre os olhos e volta a firmar a vista, mas nada mais vê, nem ouve. Scene 18. Astrid's Thoughts. Era a sombra de uma ave de grande porte. Mas como ela chegou aqui? De onde teria vindo e para onde foi? Terei me enganado com o reflexo de alguma coisa parecida? Não, eu sei o que vi. Vendo a inutilidade de prosseguir ali a analisar o que viu, Astrid decide voltar a procurar por Danilo. Seguindo os aromas da alma de Ingrid, Tilbor pousa nos arredores, retoma a forma humana e segue numa determinada direção. Com exceção de Astrid, ninguém mais o surpreendera. Seguindo os aromas da alma de Ingrid, Tilbor pousa nos arredores, retoma a forma humana e segue numa determinada direção. Com exceção de Astrid, ninguém mais o surpreendera. Enxergando, sem entraves, através das portas, descobre Ingrid que, aparentemente imóvel, descansa sob os cuidados de bonita senhora, inclinada sobre a leitura de um romance da moda. Abre, cuidadoso, a porta, e se aproxima, sorrateiro. Suspende a mão direita na direção da mulher, esta solta o livro, recosta-se na cadeira e adormece profundamente. Num outro gesto, ele faz Ingrid levantar-se, sonâmbula, e toma-lhe a mãozinha acetinada, levando-a a um dos salões, onde uma música vibrante se faz ouvir. Envolvendo-lhe a cintura graciosa e delgada, passa a conduzi-la numa valsa estonteante. Vez por outra, aconchega-a ao peito, estremecendo de volúpia e prazer. Ingrid tenta esquadrinhar o rosto do seu par, sem lembrar-se de como chegou ali e sem entender por que está dançando com um homem tão estranho. Em verdade, flutua, pois o chão parece ter desaparecido sob os seus pés. Sentimentos contraditórios a alcançam, inexplicáveis. Vibrações estonteantes a envolvem, poderosas. Nestes inebriantes rodopios, a sensação dúbia de atração e rejeição por este homem que a arrasta pelo salão, com energia e vivacidade. Ele sorri exibindo belos dentes. Seus olhos fulminam, parecendo despi-la por inteiro. Sua mão ardente tocando seu corpo parece febril. Amolecida na vontade e na ação, ela se deixa levar. Consegue aquilatar a carga sensual que este homem carrega e derrama intencionalmente sobre sua pessoa. Enquanto isso, noutro salão, livre, enfim, Danilo se dirige a Astrid, convidando-a para dançar. Sorriso iluminado, ela aceita e sai a bailar com ele, a alma em festa. Conversam trivialidades e falam de tudo, principalmente de si mesmos. Você parece uma estrela, caríssima. Como pude viver tanto tempo sem a sua beleza e a sua luz? Por onde tenho andado que jamais a vi? Bem, em verdade já nos vimos, caro conde. Naquela circunstância, quando nossos veículos se aproximaram. Sim. Todavia, antes disso, não nos conhecíamos. De fato. Podemos dispensar os tratamentos cerimoniosos? Sem dúvida, Danilo. Grato, Astrid. Ele completa, com um olhar que não deixa dúvidas quanto ao seu interesse. Astrid está encantada. A voz desse homem fala-lhe a alma. Seu porte airoso, seus gestos delicados e, ao mesmo tempo, tão viris, tão fortes, fazem-na recordar um não sei quê de venturas. Sim,
Há muito o esperava. Seus olhos, quando se encontram, dispensam palavras. Profundamente emocionados, eles falam ou silenciam, fruindo, felizes, a proximidade apaixonante um do outro. Seus corpos parecem reconhecer-se, amalgamando-se numa inexcedível sensação quando dos volteios. Astrid não deseja absolutamente separar-se dele nunca mais. Enfim, ele chegou e a domina total e absolutamente. Assim, enleada, ela não viu mais a irmã, imaginando que descansasse, bem protegida. Tilbor, todavia, após dançar loucamente com Ingrid, buscando espaços distantes dos olhares dos seus parentes e conhecidos, decide fazer uma saída estratégica. Para isso, escolhe uma porta lateral e pouco concorrida. Fazendo um notável esforço para compreender aquilo que se passa, Ingrid tenta reagir, mas o olhar negro e magnético, que recai sobre ela, obnúbila de vez sua razão. Sem forças, num gemido surdo, ela desmaia nos braços fortes do seu parceiro. Tilbor sorri, sinistro, e suspende nos braços sua valiosa presa. Desemboca no passeio público. Naquele ângulo, a rua está completamente deserta. Conhece aqueles sítios, sabia o que estava fazendo ao escolher especificamente a referida saída. Faz um sinal para o seu veículo deixado a pouca distância, agiliza e, em poucos minutos, embarca sequestrando Ingrid completamente adormecida. Acomoda-a sobre as almofadas e contempla-a, embevecido. Numa voz soturna e ao mesmo tempo acariciante, ele arranja-lhe os cabelos desfeitos, enquanto promete: Você é e será sempre minha. Farei de você minha mulher e ai daquele que tentar me impedir. Desejo um amor e nenhum melhor que o seu, minha cara. Solta uma gargalhada estentórica, que assustaria a quem pudesse ouvi-lo, menos ao seu criado, já acostumado que, dando de ombros, incita os cavalos a correrem mais velozes. Tais quatro fúrias, os animais desembestam pelos caminhos que levam à penha escura e grotesca, que abriga os domínios deste trevoso senhor. Chegando, ele a toma nos seus braços vigorosos e leva-a, vitorioso, para dentro, quase a correr. Após deixá-la confortável, ministra-lhe pequenas gotas de narcótico nos lábios entreabertos e beija-os, suave, sem pressioná-los, numa delicadeza que seria impossível adivinhar-lhe. O aposento é luxuoso, limpo e confortável, mas mergulhado numa quase escuridão. Cobrindo-a com uma grossa manta de pele de animal, fica ali a admirá-la, embevecido. Em seguida, ergue-se e sai, olhar brilhante, fino sorriso nos lábios. Dirige-se ao seu gabinete, onde tem trabalhos a fazer. Todavia, não consegue se interessar por nada naquele momento. Desiste de trabalhar. Concentra-se. Olhos fechados. Corpo laço. Num estranho sorriso, dir-se-ia que ele dorme e sonha, mas, em verdade, ele assiste, à distância, o burburinho causado pelo desaparecimento da caçula do barão Mateus. O pai, enlouquecido, desarvorado, procura por ela em todos os departamentos da imensa embaixada, auxiliado por inúmeras pessoas, solidárias com o seu patente desespero. Débora, ao despertar, se surpreendera com a ausência da sobrinha. Imaginando-a melhor e dançando nos salões, saiu à sua procura para tranquilizar-se, mas não encontrando Ingrid em lugar algum, deu o alarme.
Não consegue entender como dormira tão rápido e inevitavelmente. Sente-se culpada, e nada consegue tirá-la da aflição na qual se encontra. Chora copiosas lágrimas. Já explicou, sem número de vezes, como tudo aconteceu. Nada, absolutamente nada, ela vira ou ouvira. Astrid e Danilo procuram Ingrid pelos jardins e ambientes externos, até pelas ruas adjacentes, mas sem êxito. Abraçando-a ternamente, Danilo consola a Astrid, que se culpa por não ter sido mais vigilante e cuidadosa com a irmã. Fazendo uso de fino lenço de cambraia emprestado por Danilo, ela enxuga as lágrimas e lhe fala, arrasada: que juízo deve estar fazendo de nós? Parecemos uma família desajustada. Não nos julgue com severidade, peço-lhe. Quem julga que eu sou, por que eu faria? Porque é sabidamente um homem muito culto e de comportamento ilibado. Por Deus, não pense que somos insensatos e irresponsáveis. Eu jamais faria isto, Astrid. E não me entronize num imerecido pedestal quando tão pouco me conhece ainda. Presinto-lhe uma admiração exagerada. Não dê ouvidos àquilo que ouve do vulgo, por favor. Sou um homem como qualquer outro, imperfeito, num esforço constante de melhorar-me, e é bom que saiba disso. Não sou um herói dos clássicos de Homero, nem da própria vida que nos cobra a todo instante atitudes bem contraditórias. Nunca fui um sonhador e nem cego da alma. Veja-me exatamente como sou frágil diante de tudo que nos cerca, lutando para vencer sempre, mas nem sempre conseguindo. Astrid fita-o, surpresa, de olhos muito abertos. Não consegue deixar de pensar que este homem está desde já prevenindo-a de algo que talvez seja maior que a sua capacidade de perdão. Aguardará, cuidadosa, o futuro, para saber ajuizar melhor. Danilo chegara para modificar-lhe radicalmente a existência. Pode contar com minha amizade e compreensão. Mais que isso, com os meus préstimos. Lamento profundamente aquilo que sua bela e nobre família está vivendo e ponho-me à sua disposição. Muito grata. Silenciosa, ela se interioriza. O que foi, Astrid? Está recordando algo? Sim, e por isso não posso me perdoar. Eu sabia que algo de ruim iria acontecer. Tinha a obrigação de estar mais atenta, de vigiar melhor minha querida irmã. Por vários motivos, faz algum tempo venho pressentindo sofrimentos para nós. Sequer podia imaginar de onde os mesmos viriam. Mas eu sabia, não me pergunte como, que Ingrid corria perigo. Hoje, aqui, caminhando pelos corredores para refrescar-me, ouvi um estranho ruflar de asas sobre minha cabeça, como se uma enorme ave estivesse a voejar ali. Mais tarde, quando me dispus a vê-la, antes que alcançasse o salão de repouso, surpreendi-a num dos salões a rodopiar, vertiginosamente, com um homem todo vestido de negro. Concluí que ela já estivesse bem. Minha irmã sempre apreciou pessoas diferentes, exóticas, por isso, deixei-a à vontade. Afinal, estávamos todos próximos, que mal poderia alcançá-la. Pode descrever o tipo do estranho que dançava com sua irmã? Sim, analisei-o muito bem. Ele era muito alto, forte, ágil e magérrimo. Tez levemente bronzeada, roupas completamente negras e muito luxuosas. Ele! Sim! Quem mais poderia ser? O que disse? Conhece esse homem? Venha, vamos procurar seu pai. Ele não está. Foi à nossa casa, na esperança de lá encontrá-la. Temo que sua esperança seja inútil. Por que diz isso? Sabe de algo?
Não, mais suspeito. Aguardemos o regresso de seu pai. Oh, Danilo, tomara você consiga encontrar minha irmã. Não se entusiasme demais, por favor. Tenho apenas algumas suspeitas. Está bem. Todavia, sinto que você sabe mais do que diz, Danilo. Que intuitiva é você, minha bela. Não fossem os atropelos que estamos vivendo, e poderíamos nos aprofundar mais nesta afeição que parece ter superado o tempo. Seu olhar azul como o céu invade minha alma com um poder que jamais concedi a outra mulher. Será que o verdadeiro amor existe? Estarei perto de descobrir? Enquanto assim reflete, vê o barão adentrar de novo a embaixada para comunicar que sua filha não fora para casa. Seus olhos vermelhos e inchados de chorar falam do seu desespero. Ao vê-lo, Astrid se precipita, abraça-o e explode em soluços, enquanto lhe pede desculpas por não ter vigiado melhor a irmã. Não se culpe, minha querida. Ingrid sempre nos escapou aos cuidados. Por certo, decidiu nos pregar uma peça. Ela vai aparecer, verá! Caro senhor barão, é provável que a presença de alguém muito suspeito possa nos levar a alguma referência mais direta. De quem fala, caro conde? Venha, por favor. Precisamos averiguar algo. Deixando Astrid aos cuidados da tia, o barão segue o conde que se dirige aos departamentos da embaixada nos quais várias pessoas se desdobram para entender o sumiço de Ingrid, diante da responsabilidade que lhes cabe. Diga-me, por favor, o conhecido ocultista, Tilbor Sarasate, esteve entre os convidados nesta noite? Aguarde, por favor, vou procurar os responsáveis pela recepção dos convidados. Minutos depois, testa vincada, ele retorna confirmando. Sim, o mesmo esteve aqui, por pouco tempo. Vaidoso, elegante e refinado, dançou algumas vezes e depois desapareceu. Concluiu-se que, desinteressado, tenha abandonado o evento. Alguém o viu sair? Não. Mas fui informado de que ele foi visto dançando com Ingrid. Já ciente do fato, Danilo tem quase certeza que Tilbor está envolvido ou é o responsável pelo desaparecimento da moça. Ciente da referida presença na festa, o barão sente o coração bater forte e a respiração lhe faltar. Boatos terríveis são espalhados à boca pequena, quanto a rituais macabros terríveis feitiços, e principalmente ao desaparecimento de pessoas de todas as idades. Todavia, jamais se conseguiu provar, o que quer que fosse, contra Tilbor. Num mal-estar súbito, o barão precisa de auxílio e um assento é-lhe oferecido. Ali, ele cai num pranto desesperado. Fechando a porta, Danilo o protege dos olhares indiscretos. Silencioso, já concluiu onde deve estar Ingrid. Danilo e Tilbor são velhos adversários, como seria de se esperar. Defrontaram-se muitas vezes, em várias ocasiões, e se envolveram em polêmicas científicas e metafísicas. Ocultistas, ambos, e voltados para o saber, tornaram-se rivais devido às diferenças de princípios e valores morais. Um ao lado do bem e da lei, o outro, dando as costas para tudo que é certo e legal, fazendo, em contrapartida, os seus próprios códigos de vida. Cumpridor dos seus deveres para com o Estado, bom pagador, cidadão respeitado pelo poder financeiro que representa, Tilbor desdenha aqueles que intentam envolvê-lo para desvendar as ações da sua vida privada e muito misteriosa. Nesse instante, bem acomodado numa poltrona, ele medita, decide e clama por Buffone. Vá até a gruta e deixe-a em boas condições. Mande preparar alguns alimentos e leve para lá, assim como uma ânfora com vinho e outra com água. Diga a Olga para supri-la de tudo que uma mulher precisa para viver confortavelmente. Vai hospedar alguém ali, meu senhor?
Tilbor então vai até os aposentos onde Ingrid dorme. Ali admira-a reverente, depois toma-a nos braços, cuidadoso. Entra num aposento ao lado, procura uma mola, disfarçada numa reentrância da parede, que por sua vez, desaparece atrás de um grande armário. Ao pressioná-la, abre-se uma porta que range nos gonzos. Depois de entrar, fecha-a de novo. À sua frente, se desdobram corredores escuros e úmidos, nos quais o musgo cresce verdejante. Alguns filetes de água escorrem pelas paredes. Após caminhar alguns minutos, dirige-se a uma pedra específica, mas que se assemelha a todas as outras, e imprime nela alguma força, fazendo girar uma outra maior que, com ruído, se afasta e exibe uma porta habilmente escondida. Para abri-la, usa uma chave de ferro de estranho formato, que trouxera na cintura e chega, enfim, com seu precioso fardo, a uma gruta redonda, seca e muito bem mobiliada. Em largas passadas, ele alcança e depõe a moça sobre um leito macio, coberto por dossel de veludo verde, sendo a colcha da cama de igual tecido e cor. Cobre-a, zeloso, e fita-a, fascinado. Paixões e relações amorosas, das mais grosseiras, Tilbor tem experimentado ao longo da vida, mantendo ao seu lado apenas a bela e útil Olga, que o segue e reverencia. Afere as acomodações e confere as providências recomendadas. Satisfeito com o que vê, deduz que, ao despertar, fora o susto e a surpresa por encontrar-se ali. Longe dos seus, a moça não passará nenhum tipo de privação. Ele só voltará a vê-la quando lhe aprouver. Aguardará que se acalme. Ali, ela estará muito bem escondida, pensa ele, ciente de que virão procurá-la dentro de algumas horas. Debochado, emite uma gargalhada ao imaginar-se sob tais acusações, as quais negará perentoriamente. Não fosse você, minha bela, e seria sua adorável irmã. Entre nós dois, todavia, existem pendências, você sabe. Presto, sai de novo e fecha tudo, cuidadosamente, como fizera para abrir. Dirige-se ao seu gabinete e ali finge trabalhar, enquanto aguarda as visitas, e alisa a barba, num solilóquio profético. Enfim, velha Marfa, você se vai. Muito em breve, aquele que foi um acréscimo de tormentos na sua rude vida, a seguirá. Agora, só me falta reencontrar o pai que me pôs no mundo e me esqueceu. Pois que, à revelia de vocês dois, já sei quem ele é e onde vive. Em Bangkok, naturalmente. Assim como todos aqueles que ousam me desafiar ou depreciar, como ele fez, ele sentirá o peso do meu ódio e da minha revolta. Ele não sobreviverá ao nosso reencontro. E de onde estiverem, seja no céu, ele ri debochado, ou no inferno, vocês verão. Agitado, decide, sai, e precipita-se até as culminâncias da penha. Dali vigia a curva da estrada. A alva começa a aparecer, vaidosa e plena de luz. Suas vestes, esvoaçantes, balançam contra o vento que naquelas alturas ganham muita força. Numa gargalhada que lhe sacode o corpo, ele distingue as silhuetas das pessoas que pretendem subir e desafiá-lo, na suspeição de que a bela desaparecida seja sua refém. Envia então um dos criados aos vigias, ordenando que deem passe livre às pessoas que acabaram de chegar, enquanto, enervado, se dispõe a esperá-los e retorna ao seu gabinete, afivelando ao rosto a máscara da inocência. Radionovela Moderna. Obrigado por assistir Radionovela Moderna. Assista ao próximo vídeo, a história de nossos heróis continua nele.
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias emocionantes. Um grande abraço e até o próximo capítulo de Radionovela Moderna, o seu canal de entretenimento.